Qual a expectativa do senhor aí em relação ao pleito? Você acredita que nós vamos ter, de fato, um pleito aí no próximo dia 30 bastante acirrado? Qual a sua expectativa? Acirrado, sim, mas a expectativa que eu tinha para o primeiro turno se mantém no segundo turno. E qual era a expectativa que todos nós tínhamos? Que o presidente Lula é favorito para essa eleição. Tanto que ele quase venceu no primeiro, ele tirou 48,5%. E nesse caso, os dois candidatos são muito conhecidos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. A taxa de reversão de votos é muito pequena. Se você que está me ouvindo agora for eleitor do Lula e tentar convencer um voto do Bolsonaro, não vai conseguir. Se você é eleitor do Bolsonaro e vai tentar convencer um eleitor do Lula, dificilmente vai conseguir. Então termina que os dois já têm votos muito cristalizados. Por isso é que eu vejo que o mesmo sentimento do primeiro turno está mantido no segundo turno. E nesses 10 primeiros dias de campanha, o Lula ainda saiu na frente, quando ele conseguiu ter o apoio, ainda que envergonhado, do Ciro Gomes, conseguiu ter o apoio da Simone Tebet, do Fernando Henrique, da Marina, muita gente que era adversária do Lula e hoje declara apoio a ele. Não é que cada um desses transfiram votos. No segundo turno não há essa dono dos votos, não. Mas é porque eles representam um sentimento. Qual foi o sentimento predominante de 2018? Anti-PT. O pessoal diz, tira o PT e bota qualquer coisa, mas tira o PT. Agora, em 2022, esse não é o sentimento preponderante. Agora, em 2022, o sentimento preponderante é todos contra o Bolsonaro. Bolsonaro foi presidente, eleito, teve uma baita oportunidade de governar bem para o Brasil e foi mal. Objetivamente, depois que o Bolsonaro assumiu, a vida do cidadão mais pobre e especial está mais difícil. E é isso que vai ser julgado. Portanto, a minha expectativa é que nós teremos uma eleição dura, disputada, acirrada, mas com um ligeiro favoritismo do presidente Lula. O que eu espero? Que a gente transcorra essa eleição em paz, sem agressões, sem violências. De uma forma geral, no primeiro turno, teve algum grau de paz. E teve um grande vencedor no primeiro turno. Sabe quem foi? Justiça Eleitoral. Foi, Ninguém questionou o resultado eleitoral. Ninguém pediu o voto impresso e cédula de papel para contar os votos. Todo mundo respeitou o resultado das urnas. Eu espero que isso também se repita agora no segundo turno. Deputado Rubens Júnior, falando agora de Maranhão, o ex-presidente Lula teve uma vitória com larga margem de 1.600.000 votos, um pouco mais. Qual a expectativa em relação a essa votação para o segundo turno? Amplia? A abstenção é uma preocupação também? Como é que o senhor observa isso? Eu nunca pensei que eu ia citar o Michel Temer, mas aí ele fala em uma gravação da JBS. Tem que manter isso aí, viu? Eu acho que a tendência na votação do presidente Lula no Maranhão é ampliar. Até porque ele é muito forte no estado do Maranhão. Durante o governo dele, nós tínhamos muitas obras e ações. O Bolsonaro não tem uma obra relevante no estado do Maranhão. Me digam aí, qual foi a obra relevante do Bolsonaro no estado do Maranhão? Não tem. E isso é que o povo vai julgar. Portanto, eu te diria o seguinte, pega a votação do Haddad em 2018, que era aquele momento difícil, sentimento antipetismo, tudo, e eu aposto que Lula terá mais votos do que Haddad teve em 2018. Haddad, se eu não me engano, teve 74%. Então, a tendência é a gente ampliar essa votação. Nós estamos trabalhando para combater a abstenção, só que a tarefa de combater a abstenção não é dos políticos. Quem tem que garantir a presença do eleitor é a Justiça Eleitoral. Então, nós já oficiamos ao TRE, ao Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos trabalhando para que haja o maior número de pessoas votando, que não tenha burocracia que dificulte a vida do eleitor, para que o povo soberanamente decida o futuro do nosso país. Deputado, com relação à composição, né, do Congresso Nacional, o que o senhor espera, independente de quem venha a vencer as eleições? A análise do resultado é nem direita nem esquerda venceram. Quem saiu vitorioso foi o Centrão. Os partidos de centro, com muito fundo partidário, com muito fundo eleitoral e com muita emenda de relator e orçamento secreto, venceram a maioria das vagas no parlamento. Só que isso ainda não decide como será o próximo jogo, o próximo mandato, porque o segundo turno define bastante. O Centrão pode tanto apoiar o Lula quanto apoiar o Bolsonaro. Eles preferem apoiar o Bolsonaro, porque o esquema dele já está mantido. É mais fácil para eles. Que o presidente Lula é um novo governo, repactua tudo, zera todo o jogo. Mas quem saiu vitorioso, infelizmente, foi o Centrão. Muita gente boa perdeu a eleição, inclusive aqui no Maranhão,
algumas novidades, mas predominantemente quem venceu não foi nem a direita nem a esquerda, foi esse tal de centrão. Não é o problema, não é o centro democrático. O problema é justamente políticos sem lados. Teve gente aqui que fazia campanha envergonhada e agora já declarou voto no Bolsonaro. Por que não declarou voto no Bolsonaro no primeiro turno? Com medo de perder votos. Então, se ele omitiu uma informação, na verdade, ele enganou o eleitor. Eu, deputado Rubem Júnior, tenho lado. Meu lado sempre foi Flávio Dino, sempre foi Brandão, sempre foi o lado do presidente Lula. Faço questão de fazer isso. Agora, deputado Rubem Júnior, qual foi, na sua avaliação, o impacto do orçamento secreto na eleição proporcional do Maranhão? Gigantesco. A maioria dos deputados mais bem votados são aqueles que tiveram muito acesso à emenda de relator e orçamento secreto. Inclusive, esse impacto ajudou, contraditoriamente, a eleição de Brandão e Flávio Dino. Sabe por quê? Porque deputado conseguiu muita emenda, muito recurso, mas zero de obra. O cara diz, eu mandei 10 milhões, 20 milhões para uma cidade. E obra, onde é que tem? Não tinha. Sabe quem tinha obra no estado do Maranhão? Flávio Dino e Carlos Brandão. Hoje, as principais obras no estado do Maranhão são executadas pelo governo do estado. Por isso que a população chegou e disse, ei, esse governo merece continuar. Então, quando tu tem muitas emendas, milhões e milhões no papel, não muda a vida de ninguém. Quando tu tem um hospital regional, quando tu tem uma ponte central Beckmão, quando tu tem Praça da Família, restaurante popular, escola digna, rua digna, mais asfalto, o povo chegou e disse, esse é o modelo de governo que eu quero. Nosso desafio, e aí é com cuidado para não pedir voto por conta da lei eleitoral. Brandão eleito governador no primeiro turno. Eu não quero que o Brandão seja um governador de oposição. Eu quero que o Brandão seja um governador que tenha um presidente aliado a ele. O presidente Bolsonaro perseguiu o Maranhão com Flávio Dino e Brandão. Tanto que não há parcerias, não há obras. Com o presidente Lula será diferente. Então, na mesma lógica que eu quero um prefeito aliado de um governador, eu também quero um governador aliado do presidente da República. Por isso é tão importante esse segundo turno para o estado do Maranhão. Por isso que tanto Brandão, Felipe Camarão e Flávio Dino venceram a eleição no domingo, à noite, e na segunda, 4 da tarde, a gente já estava na Rua Grande. Ocupando a Rua Grande, começando o segundo turno para mostrar que nós temos lado e que essa eleição é muito importante para o futuro do Maranhão. Não apenas pelo presidente Lula, mas também pelo que o Flávio Dino representa no próximo governo. O próprio Lula já disse, olha, o Flávio Dino pode ser ministro num governo comigo. Imagina a gente ter um cara como o Flávio Dino sendo lembrado para ser ministro num governo do presidente Lula. Então, o Maranhão seguramente vai ganhar e ganhar muito se nós estivermos do lado certo nesse segundo turno. Agora, deputado, foi uma eleição muito disputada, né? Não só na eleição majoritária, mas na proporcional também. Nós tivemos uma disputa com candidatos muito fortes aqui para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal também. Como é que o senhor avalia aí o seu desempenho aí nessa disputa? Edivaldo, eu me avalio como uma pessoa abençoada. Essa foi minha 5ª vitória parlamentar. Eu já fui 2 vezes deputado estadual e essa é a 3ª vitória como deputado federal. E quando acabar esse mandato, Edivaldo, eu vou ter 42 anos de idade apenas. Então é muito muita tempo, coisa pela frente. Muito mandato já exercido e por exercer e muita coisa ainda pela frente. E minha vontade é só de continuar servindo a população do estado do Maranhão. Essa foi uma eleição mais difícil para mim, porque durante metade do mandato eu dizia, não quero mais ser deputado federal. Fui candidato a prefeito, depois da eleição de prefeito eu peguei Covid, meu pai pegou Covid, quase morre, ficou entubado 9 dias, 35 dias na UTI, Deus deu livramento. Quando passou isso tudo, Edivaldo, eu descobri que eu estava com câncer no rim. Falo isso sorrindo hoje, porque eu estou 100% curado, para a honra e glória do Senhor, para glorificar o nome dele. Mas isso tudo vai nos amadurecendo ainda mais. Então, eu posso te afirmar que nesse 5º mandato é o mandato que eu estou mais preparado. Consegui remontar meu grupo político em 1 ano, 12 meses. Muita gente passou muito tempo dizendo, Rubem Júnior está fora, está fora, está fora. Tive mais de 30 mil votos na frente do meu primeiro suplente. Portanto, foi um resultado que onde eu e o Márcio Gerri nós não tivemos dificuldade durante a apuração. E o desafio é continuar servindo a população do Maranhão. Tenho certeza que esse mandato é aquele que eu estou mais preparado para servir o povo do nosso estado. Deputado Rubens Júnior, quais serão as suas prioridades para esse novo mandato na Câmara Federal? Eu gosto de dizer, Robson, que eu vou manter 2 coisas. Uma, a coerência. Essa eu estou mantendo ao longo desses 5 mandatos. O cara pode não gostar de mim, mas eu tenho um lado. E ter coerência nos dias de hoje é muito difícil na política. E a segunda coisa, eu garanto que eu vou manter a esperança.
esperança de ver um Brasil melhor, um Maranhão melhor. Com esses dois sentimentos, pauta-se toda a minha atuação. Como será? Só depois do segundo turno. Se eu vou ser deputado da base do governo Lula ou se eu vou ser deputado de oposição ao presidente Bolsonaro. Então, confesso que ainda não fiz esse planejamento, estou focado no segundo turno, na campanha do presidente Lula, mas, independente se eu vou estar jogando no time titular ou no time reserva, eu vou estar me mexendo com coerência e com muita esperança. Deputado, você foi muito bem recebido no PT, né? Muito bem, porque foi uma filiação natural. Eu não era um alienígena que chegou no PT com interesse pura e meramente na eleição. Pelo contrário, eu sempre tive desse lado esquerdo do Rio, sempre tive uma atuação nos partidos progressistas. Fiquei 13 anos no PCdoB, onde eu fui bem feliz. Comigo não tem essa de acabar o casamento e sair falando mal da ex-esposa, não. Eu fui muito feliz no PCdoB, mas, de fato, o PT já havia me apoiado na eleição de prefeito de São Luís, já tinha indicado meu vice. E aí, quando eu recebi o convite da presidente Gleisi e do presidente Lula, eu não pude dizer não. Então, estou muito à vontade. No final, ainda juntou todo mundo na federação, então hoje é um partido só. E penso que, para exercer meu mandato em Brasília, o PT me dá melhores condições do que os outros partidos, até porque agora é o segundo maior partido da Câmara dos Deputados, maior partido de esquerda da América Latina. Então, fui muito bem recebido, tenho gostado e estou à disposição do partido para estar ajudando. O senhor falou em federação e dessa boa relação entre os partidos. Houve a federação PT, PCdoB e PV, o PSB não entrou na federação. Na sua avaliação, foi um erro do PSB? Poderiam ter ampliado a bancada em nível nacional na Câmara dos Deputados? Aí eu uso menos a minha opinião, Robson, e eu uso mais o resultado das urnas. Se o PSB tivesse federado conosco, a gente teria elegido 2 deputados a mais no estado do Maranhão. A gente aproveitaria melhor a sobra um dos outros. E isso foi no país todo, por isso que o PSB reduziu, acho que tem 14 ou 16, talvez até mais, tem 14 ou 16. Passa a ser um dos partidos pequenos da Câmara dos Deputados. E essa é a tendência, que a gente tenha menos partidos, porque tem partido demais, e quem vai reduzir o número de partidos é o povo. Então, acho que quando a gente reabrir a discussão sobre federação ou não, acho que o PSB deve estar dentro. Agora, para tu veres, o PSB foi mal em nível de eleição de deputado federal. No Maranhão, para deputado estadual, arrebentou. Elegeu 11 deputados, foi o partido que mais elegeu. E, nacionalmente, o PSB, o único governador hoje eleito é o Brandão e o único senador hoje é o Flávio Dino. Então, assim, como parodiando o Luiz Gonzaga aí, respeite Januário, no caso é respeite o PSB do Maranhão. Deputado, com relação ainda, voltando aí para o Congresso Nacional, lógico, o senhor já afirmou que o grande vencedor foi o Centrão, né? A gente olhando para o Congresso, a gente vê de fato que isso que o senhor fala é real. E isso, inclusive, tem gerado uma série de dúvidas com relação ao programa, né? Aquilo que o presidente Lula pretende fazer caso venha a ser eleito, né? Se vai ter dificuldade ou não de realmente implementar, de realizar essas ações que ele pretende. E eu me lembrei, até eu comentei aqui no programa outro dia, que eu estava vendo acompanhando um programa em nível nacional a respeito disso, e disseram lá no debate que, por exemplo, no Senado, o Bolsonaro tinha 49 senadores. Aí um dos comentaristas disse, olha, primeiro, que se o Lula ganhar, já não vai ser mais 49. É por aí, né? É por aí. De fato, a gente tem essa maioria que não é sólida. Quando tu tira o lado verdadeiramente de esquerda e de direita, sobra uma maioria de um centro que fica flutuando. Tem vários deputados que se orgulham de dizer que, independente de quem ganhar, vai ser governo. Mas aí quem faz esse julgamento é o povo e não adianta agora a gente estar reclamando, tem que respeitar o resultado das urnas, tem que saber jogar com as regras do jogo. Acredito que Lula ganhando a gente constrói uma maioria, não conseguiremos fazer todas as mudanças que a gente gostaria, até porque o resultado das urnas foi ruim, por mais que o PT tenha saído bem maior do que na eleição passada e de uma forma geral a esquerda continuou do mesmo tamanho. Então acho que o que decide mesmo o comportamento do Congresso é o segundo turno do dia 30 de outubro. Uma das mudanças que certamente o ex-presidente Lula gostaria de fazer e que é defendida pelo senador eleito agora, ex-governador Flávio Dino, de que seria o fim do orçamento secreto, ela é viável nessa conjuntura em que foram eleitos os atuais deputados, na formação das bancadas atuais no Congresso? Vamos por partes. Orçamento secreto tem que acabar. Afinal de contas, nada na República combina com algo secreto. Então, quando tem liberação de recursos de forma escondida, não merece prosperar, porque aí você deixa de ter critérios técnicos e passa a ter critérios políticos. Por outro lado, emenda de relator não vai acabar.
A emenda de relator tem transparência, a gente sabe para onde vai o recurso, a gente sabe com o que está sendo aplicado. É uma forma do parlamentar garantir mais recursos na sua base, isso vai ter sempre. Então tem que fazer uma diferença entre a emenda de relator e o orçamento secreto. Mas o mais grave é quando tu junta tudo e bota dentro do teto de gastos. Porque não tem dinheiro para educação, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para aposentado, mas a emenda de relator ou o orçamento secreto é intocável. Então não cabe tudo dentro do teto de gastos. Então a gente precisa reavaliar, reduzir o tamanho da emenda de relator, acabar o orçamento secreto, reduzir a emenda de relator e priorizar as políticas públicas que, de fato, possam trazer desenvolvimento para o estado do Maranhão. Vou dar o exemplo da minha cidade. O prefeito lá se orgulhava, que é meu adversário. Recebi 23 milhões do meu deputado. Não tem uma obra com esse dinheiro. Ninguém olha, ninguém vê. E isso é secreto, isso é escondido. Isso tem que acabar. O presidente Lula já disse que ele vai priorizar programas, políticas públicas que, de fato, melhorem a vida da população. Deputado, a vocês que foram eleitos, reeleitos aqui da bancada federal aqui do Maranhão, vocês já chegaram a entrar em contato, enfim, para conversar, porque o senhor, inclusive, chegou a ser coordenador, né, da bancada federal aqui do Maranhão. E é importante essa união, né, dos parlamentares, independente aí dos posicionamentos políticos em benefício do Estado, né? Mas a gente ainda está naquela fase da ressaca. Da ressaca da eleição. Ainda não teve essa maioria de um lado ou de outro. A gente ainda está dialogando bastante. Eu já conversei com a maioria dos membros da bancada, mas a gente sabe que definições só após o segundo turno. A tendência é que o coordenador de bancada, o ideal, é que ele seja tanto aliado do presidente eleito quanto do governador eleito, para ele fazer essa interlocução. Uhum. Então, como a gente ainda não tem presidente eleito, é melhor esperar. A bancada, em regra, sabe diferenciar a hora de brigar pela política e a hora de brigar pelo Estado. Quando é para defender o interesse do Maranhão, a gente se une independente de partido. Bom, são 17 horas e 58 minutos. Bom, deputado, a gente queria agradecer mais uma vez a sua presença. Infelizmente o tempo acabou e nós tínhamos muita coisa para falar, né? Até tem muita coisa para acontecer ainda por conta das eleições. A não ser que o Robson queira fazer mais uma questão, Robson. Deixar o espaço para o deputado colocar as considerações finais, né? Na verdade, eu quero agradecer a oportunidade, o tempo voa. Eu tentei dar respostas curtas para a gente falar mais, mas era tanto assunto que a gente não conseguiu. Fora isso, só dizer que assim que passar o segundo turno, eu já me convido para voltar, e aí a gente já vai falar do planejamento do Congresso Nacional nesse final de ano e para o ano que vem. Então, perfeito. É um até brevíssimo. Tá certo. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Maravilha, vamos nessa, Robson.